Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando aqui para falar de Copa do Nordeste, porque no último final de semana tivemos a última rodada do Grupo B, grupo onde o Confiança estava, e o Dragão se classificou com um empate fora de casa com a Juazeirense por 0-0. O Confiança conquistou a vaga, passando na quarta colocação. O último dos quatro ali, né, que se classificaram para as quartas de final vai enfrentar o Vitória em jogo único fora de casa nas quartas. E a gente vai falar um pouco sobre esse contexto da classificação. Mesmo classificado, Confiança ouviu algumas críticas em relação à sua postura no jogo. Vou falar um pouco sobre isso, sobre projeções futuras, não só dentro da Copa do Nordeste, mas pensando na temporada como um todo também. Antes disso, como sempre, eu peço aqui no começo dos vídeos que você que está nos acompanhando, deixe o like, deixe o seu comentário sobre o que você achou aqui do vídeo, do tema, o que você acha dos nossos conteúdos. E claro, se você está chegando agora e conhecendo o nosso trabalho aqui de análises voltadas para o futebol sergipano, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Espero que você que está chegando agora goste do vídeo e continue acompanhando o nosso trabalho, o nosso conteúdo por aqui. Vamos lá então falar de Copa do Nordeste. O Dragão, como eu disse, empatou no último sábado sem gols fora de casa contra a Juazeirense e conquistou a classificação. Confiança terminou em quarto no grupo B, como vocês estão aí vendo. O Dragão fez 11 pontos e foi o quarto colocado, logo atrás do Ceará com 13 e o CSA vice-líder também com 13 e o Bahia com 16 liderando a chave até com uma certa tranquilidade, né? Náutico com 8, América de Natal e Juazeirense com 7, Sampaio Corrêa com 2 foram os eliminados. E a partir dessa classificação a gente consegue observar uma tendência do grupo que se confirmou, né? Eu me lembro que lá atrás fiz um vídeo aqui com análise do grupo do Confiança quando saiu o sorteio da Copa do Nordeste e que destaquei. A tendência do grupo é que o Bahia, como time mais forte, largue na frente, dispare na frente e seja realmente a melhor equipe, com o Ceará em tese sendo a segunda equipe e uma briga muito aberta para as outras duas vagas, até porque, se você for considerar, você não tinha nenhum time de Série B no grupo, né? O único representante nordestino na Série B, que é o CRB, estava no grupo A. Então você tinha dois times de Série A e todo o resto Série C para baixo. Então, se você pensar nessa correlação de forças a nível nacional, a tendência era que fosse uma briga muito aberta pelas outras vagas e acabou sendo, né? O Bahia foi o líder da chave, como eu falei, com uma certa tranquilidade, tanto que o Bahia não só foi o líder da chave, mas também acabou como líder geral da Copa do Nordeste, né? Foi o time que teve a maior pontuação dessa primeira fase, superando, curiosamente, o arquirrival Vitória, que foi o líder do Grupo A. O Ceará, ele não foi o vice-líder, mas fez uma pontuação de vice-líder, né? Tanto que empatou com o segundo colocado. É que o CSA terminou em segundo pelos critérios de desempate, fazendo uma excelente campanha, né? Mas também já era um dos postulantes por essa vaga. E aí a outra vaga também tinha vários postulantes abertos, né? A partir do momento em que você tinha forças muito próximas ali, abaixo de Bahia e de Ceará. E o Confiança acabou ficando com a vaga, né? Eu lembro até de ter dito na análise lá atrás que o contexto do grupo abria um cenário com o qual Confiança poderia sim vislumbrar uma classificação, e isso acabou acontecendo. Essa classificação veio na última rodada, empate sem gols, como eu disse, fora de casa contra a Juazeirense, lá em Juazeiro. E eu, até para endereçar logo esse assunto, né, vi vários torcedores do Confiança, muita gente também da imprensa, falando de uma certa, entre aspas, covardia do Confiança no jogo contra a Juazeirense, porque pelo contexto que a rodada colocava, pelos resultados, né? Mesmo que o Confiança perdesse, ele não sairia da quarta colocação, ele ficaria em quarto. E se vencesse, seria o segundo colocado. E aí, sendo o segundo colocado pelos cruzamentos, e eu vou falar um pouco mais à frente dos cruzamentos, o Confiança enfrentaria o Ferroviário na Arena Batistão, sendo o quarto, ele vai enfrentar o Vitória no Barradão, em Salvador. Eu entendo, até para entrar já nesse assunto, de onde vem a crítica, porque pensando em chaveamento melhor, né, em tese melhor, no mando de campo e tudo mais. Mas eu não gosto muito da crítica por dois motivos. Primeiro, porque eu particularmente não gosto muito do termo covardia, porque eu acho que ele implica dizer que o time não teve ambição. E todo time entra em campo com alguma ambição. Você pode questionar qual é o nível de ambição, qual é a ambição específica que o time tem, mas ele entra em campo com ambição. E segundo, porque
vamos pensar no contexto do jogo. Um jogo fora de casa, um jogo difícil, por mais que a Juazeirense não tivesse ao alcance do Confiança, é um jogo difícil enfrentar a Juazeirense fora. Por mais também que a Juazeirense não estivesse com os titulares, né, poupou vários titulares pensando no objetivo da Juazeirense, que é a Série D, tem jogo agora contra o Lagarto na quarta-feira, então pensando nisso, a Juazeirense rodou muito do seu elenco. Ainda assim, um jogo complicado, fora de casa, num estádio que tem um gramado terrível. O gramado do Adalto Moraes é muito ruim, prejudicou bastante a dinâmica do jogo, e ainda mais num contexto em que o Confiança passou boa parte do tempo com 1 a menos, porque aos 28 do primeiro tempo teve a expulsão do Eduardo Moura. Uma expulsão que eu particularmente achei exagerada, porque o Ayrton também estava muito próximo na jogada, então não achei que caracterizava ali todos os princípios necessários para uma expulsão por último homem, apesar de que também acho que houve um vacilo do Eduardo Moura, porque ali você não precisava fazer a falta, né? Ele estava inteiro na jogada, tinha o Ayrton chegando também. Acho que é uma coisa que o futebol vai ter que começar a discutir, né? É melhor você fazer uma falta como último homem e tomar um cartão vermelho? É melhor tomar o gol sabendo que você vai ter um jogo 11 contra 11, porque 11 contra 10 dificulta muito. Eu acho que é um ponto futuro aí para o futebol discutir, que é algo interessante, mas foi apenas um asterisco aqui. Então o Confiança se viu num cenário em que estava jogando fora de casa, em que o empate era o resultado necessário para não depender de alguma combinação para se classificar, e com 1 a menos durante boa parte do tempo. Então ali o Confiança optou por uma estratégia mais defensiva, por se retrair mais. Tanto que finalizou menos, tanto que teve menos posse de bola, mas acabou conquistando o resultado. Aqui também entra na minha avaliação, e é importante que se coloque no contexto, a situação da temporada. O Confiança vinha num momento muito ruim com o Luizinho Vieira, acumulando derrotas desde que ele chegou. Começou a engrenar uma sequência positiva, empatou com o CSA fora de casa, venceu o Brusque em casa, venceu o Bahia em casa já pela Copa do Nordeste, ou seja, começando a emplacar uma sequência positiva. Então também é importante no contexto não perder. Claro que o torcedor olha e pensa, se perdesse dava no mesmo. Sim, mas isso foi algo que foi acontecendo ao longo da rodada, ao longo dos resultados paralelos. Vamos lembrar que o adversário mais próximo ali que poderia ameaçar era o Náutico e perdeu para o Bahia por 3 a 1. Mas o segundo gol do Bahia saiu aos 35 do segundo tempo, 34 para 35. Então até ali o terço final do segundo tempo, o jogo estava aberto. Era um 2 a 1, de repente um gol para o outro lado mudava tudo. Então você vai arriscar? Repito, entendo o torcedor se chatear porque pegaria um adversário que em tese é mais acessível contra tendo o mando de campo, né? Contra um adversário mais acessível, como eu falei em tese. Mas na prática o contexto era muito diferente. Como eu falei, né? Para a moral do Confiança era interessante não perder. Porque se você perde, fica um pouco daquela sensação de, classificamos, legal, mas a gente dependeu de resultados alheios, não fizemos nossa parte. Até para o torcedor poderia ficar um sentimento um pouco amargo. O empate, que era o resultado que o Confiança precisava sem depender de resultados alheios, acabou sendo interessante nesse sentido, porque dá mais moral para a equipe, né? No sentido de, vamos lá, não perdemos, diante de todo o contexto a gente segurou um resultado, voltamos com a classificação. Isso acaba sendo interessante pensando em ânimo, em anímico, que é algo que o Confiança precisa muito. E essa classificação na Copa do Nordeste é uma classificação importantíssima, por N fatores. Muito se fala da questão financeira, né? O Confiança somou aí 550 mil de bônus pela classificação às quartas de final. Só que eu já falei isso aqui quando citei Copa do Nordeste, Copa do Brasil lá atrás, eu não gosto muito de focar apenas no lado financeiro. Tem o lado esportivo, de você se colocar, se consolidar entre as principais forças da região. O Confiança vem sendo nos últimos anos uma das principais forças do Nordeste e precisa se consolidar ano após ano nesse cenário. Para isso você tem que estar disputando jogos importantes de mata-mata, de contexto competitivo o tempo inteiro. Você não pode se habituar a fazer campanhas ruins em Copas do Brasil, em Copas do Nordeste. Então se classificar
às quartas de final é se reafirmar nesse meio como um dos principais times do Nordeste. É você se colocar muito bem num contexto competitivo. É você testar mais o seu elenco, porque você vai enfrentar agora um adversário de primeira divisão. É uma régua importantíssima, porque se o Confiança vai, mesmo que seja eliminado, mas faz um bom jogo contra o Vitória, isso dá ânimo para a temporada, para o grande objetivo do Confiança pensando em Série C. Então, diante de todo esse contexto, óbvio, o dinheiro é fundamental, mas não é só grana. É muito de contexto competitivo, de você se colocar como uma força importante nesse cenário, de você somar pontos no ranking da CBF que são importantes pensando em sorteio. Por que o Confiança fica num pote relativamente elevado ali na Copa do Brasil, que é o terceiro pote, e pega equipes que em tese são inferiores? Porque tá bem colocado no ranking da CBF. E isso se dá por campanhas que você tem em competições nacionais e regionais. Então, é importante para o Confiança nisso também. O financeiro é ótimo, é uma grana que ajuda muito o clube, mas não é só isso. A gente fala muito de dinheiro muitas vezes, até nós da imprensa, um meia-culpa que a gente tem que fazer, e acaba esquecendo que existe o contexto esportivo por trás. E no contexto esportivo é fundamental para o Confiança essa classificação. Aí pensando no futuro, porque tem a Série C no meio do caminho. O grande objetivo do Confiança é a Série C e ponto. Avançar na Copa do Nordeste é muito legal. A partir de agora, na minha avaliação, até pelo contexto do adversário que vai enfrentar, o que vier é bônus. O grande objetivo tem que ser a Série C. No momento, principalmente, sair dessa situação negativa. O Confiança é o vice-lanterna da Série C. Empatou com o CSA, ganhou do Brusque, legal. Resultados que dão ânimo, que dão impulso a mais, bacana, mas ainda é o vice-lanterna. Ainda tá numa situação bem complicada, precisa reverter isso. Eu até perguntei ao Luizinho Vieira na coletiva pós-jogo sobre isso, né, do quanto que uma classificação na Copa do Nordeste dá ânimo para a Série C. E ele falou sobre isso, ele destacou bem que são competições diferentes, são contextos diferentes, mas que sim, de você se dar bem em um contexto competitivo pensando no outro contexto competitivo que você vai enfrentar. Então, para os jogadores, para o elenco, para a comissão também é importante. Você consegue uma classificação que dá ânimo para frente, mas não pode tirar o grande foco. Se o grande foco é a Série C, ele tem que estar lá. Na minha avaliação, é e precisa ser o grande foco. Seja para sair agora de uma zona de rebaixamento incômoda, seja se o Confiança conseguir dar esse salto e sair da zona, e aí quem sabe até vislumbrar coisas maiores, porque o Confiança começou a Série C vislumbrando acesso. Primeiro, obviamente, precisa sair da zona, mas caso isso aconteça mais na frente, caso o contexto permita viabilizar coisas maiores, você tem que alçar isso também. Na minha avaliação, até pensando nesse calendário de Copa do Nordeste, porque a Série C não para, então esses jogos da Copa do Nordeste, né, de quartas de final e possivelmente de semifinal, a tendência é que eles sejam agora no mês de junho. A Série A para, né, por conta do Super Mundial, então isso acaba ajudando os times da Série A que estão no mata-mata, mas a Série C não para. Então, até pensando nesse contexto, caso haja um acúmulo de datas para o Confiança, tem que focar na Série C, na minha avaliação. Se for necessário, até por questões de fadiga de elenco, eu não acho que o Luizinho Vieira vai fazer isso, que se diga. Mas se for necessário até rodar, que rode na Copa do Nordeste. O que vier agora é lucro. O mais importante é focar na Série C, é sair dessa situação. Até porque, acho que tem um ponto de reflexão nesse sentido, que eu jogo para você, torcedor do Confiança que está assistindo. É melhor ir muito longe na Copa do Nordeste, mas correr um risco sério, ou até mesmo, se tudo der errado, ser rebaixado na Série C, ou garantir uma permanência na Série C, quem sabe até a depender do contexto, vislumbrar algo maior e cair antes na Copa do Nordeste? Não vou dar uma resposta definitiva aqui, porque cada torcedor pensa de cada forma. A gente não pode falar pela totalidade da torcida. Mas é um ponto de reflexão que fica para quem está assistindo. Mas por hora a questão é essa. Para mim a prioridade é a Série C. Tem que ser a Série C pelo contexto no qual a Confiança se encontra. Se o Confiança estivesse lá na frente, nas cabeças da tabela, numa condição interessante dentro do G8, poderia até se dar ao luxo de focar na Copa do Nordeste. Porém, o começo ruim do Confiança, aquela sequência terrível de derrotas, tá cobrando seu preço agora. O Confiança vai ter dificuldade
em manter esses dois focos, porque precisa focar muito na Série C por conta da situação difícil na qual ele próprio se colocou. Então acaba colhendo os frutos negativos de um plantio errado que vem de trás. Mas não é hora de chorar leite derramado, é hora de reverter o cenário. Então, para mim o que fica é isso. É focar na Série C e o que vier na Copa do Nordeste é lucro. Pelo menos na minha avaliação. Vou colocar aí na tela para poder complementar, só para dar o contexto final, né? O chaveamento aí da fase de quartas de final. Vitória contra Confiança no Barradão. CSA e Ferroviário no Rei Pelé em Maceió. Sport e Ceará já do outro lado na Ilha do Retiro. E Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova. É óbvio, né, que o lado direito acaba chamando mais atenção pelo fato de você ter 4 times de Série A, né? São 5 nordestinos na Série A, 4 deles concentrados em um lado só, mas o outro lado também tem suas forças, né? Vitória, time de Série A, o Confiança, como eu falei, né, que vem sendo uma força nordestina nos últimos anos, o CSA, que tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, também um time já mais consolidado, e o Ferroviário, né, que tá na Série D, mas é um time bicampeão de Série D, que tá sempre alternando aí entre Série D e Série C, sempre que chega na Série D acaba sendo uma força. Tem o Ciel, né, que acaba sendo um grande destaque, tantos anos aí na ativa e tantos anos cravando, também há de se ficar de olho nesse lado esquerdo da chave. Quanto às quartas de final contra o Vitória, obviamente o Vitória é favorito. Sim, acho que não tem o que discutir, por ser um time de Série A, por maior estrutura, por maior investimento, por maior profundidade de elenco, por jogar em casa. Todos esses fatores colocam o Vitória como favorito e o torcedor do Confiança sabe disso. Mas o que pode dar um alento ao torcedor, e que certamente dá, jogo único. Você tem um jogo único, empate e disputa de pênaltis, então em um jogo tudo pode acontecer. Quando você tem 2 jogos, e aí você estende mais a eliminatória, por mais que seja aberto a surpresas, há uma tendência maior de que quem seja mais estruturado, quem tenha mais elenco, coloque isso mais para jogo com mais tempo de disputa. Quando você tem um jogo só, as coisas podem dar errado para um, podem dar certo para outro, e ali naquele contexto tudo acaba convergindo. Vamos lembrar da Copa do Brasil, em que o Confiança enfrentou também o Ceará, uma equipe de Série A, mais estruturada, com mais profundidade de elenco, na casa do Ceará, um contexto muito parecido nesse sentido, e abriu 2-0, tomou o empate e a vaga só foi decidida nos pênaltis. É o contexto que o jogo único permite e que pode ajudar o Confiança. Repito, Vitória é favorito, ainda na minha avaliação. É impossível que não seja, mas pelo contexto do jogo único, Confiança pode se dar bem. Vamos ver como as coisas vão caminhar até lá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Deixa aí aberta, né, a caixa de comentários para você, principalmente você, torcedor do Confiança, né? Comentar se você concorda, se você discorda da minha avaliação, da minha análise. Desde que sejam aí comentários super bem educados, como vocês sempre costumam fazer aqui no canal, a gente está aberto à discussão. Deixa o like para que esse vídeo se impulsione aí de forma orgânica a mais pessoas. E para você que está chegando agora conhecendo o trabalho, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e acompanhe sempre as nossas análises por aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês em mais este vídeo e até a próxima. Valeu!